Glória a Deus pela sua vida, mais um dia que o Senhor criou para abençoar a tua vida, para manifestar o amor dEle, o poder dEle, a salvação dEle sobre a sua vida. Esse texto aqui de Paulo, carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17, é muito bacana, porque ele fala assim: porque eu não me envergonho do Evangelho. Ele não está falando da religião evangélica, mas ele está falando, eu não me envergonho do Evangelho. E o que é o Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então o Evangelho é o poder de Deus, é a manifestação do amor de Deus para a salvação. Às vezes eu vou ser sincero, eu me envergonho de algumas coisas que alguns pastores ou líderes evangélicos falam, porque estão completamente fora do Evangelho. Às vezes estão fora da palavra de Deus como um todo, às vezes estão tem muito mais lei de Moisés do que Evangelho. Nós precisamos entender uma coisa, vivemos agora, mudou, 2018, já faz 2018 anos depois de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou em favor das nossas vidas. O Evangelho são as boas notícias. O Evangelho significa o seguinte: Marcelo, aquilo que você não dava conta de fazer, que era cumprir a lei para ser aceito ou justificado diante de Deus através das suas obras, da sua obediência, Jesus fez por você. Esse é o Evangelho, são notícias boas. Não é mais aquilo que você precisa fazer para Deus, mas é aquilo que Deus fez através de Cristo em favor da sua vida. Esse é o Evangelho, por isso que significa boas novas, boas notícias. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela na lei de Moisés. A justiça de Deus não se revela em cumprir os mandamentos, mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, Jesus ele foi acusado e condenado e morto injustamente em favor da minha vida. A justiça foi satisfeita em Cristo Jesus, em favor da minha vida. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A minha certeza daquilo que Jesus fez. Não uma justiça realizada em favor, baseada nas minhas obras, mas a justiça de Deus que eu recebo pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo, aquele que se tornou justo, aquele que foi justificado, viverá pela fé. Ele não vive das suas obras, mas ele vive da fé, da certeza, daquilo que ele acredita, naquilo que Cristo fez em favor da vida dele. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Eu falo para você, eu não me envergonho do Evangelho. Aliás, eu amo o Evangelho. Eu amo o que Cristo fez. Eu procuro viver daquilo que Cristo fez em favor da minha vida. Eu procuro entender cada dia mais o que Cristo fez em favor da minha vida. Eu procuro me beneficiar do que Cristo fez e não ser beneficiado daquilo que eu faço. Amém? Entenda isso. Receba isso na sua vida. Sua vida vai ficar melhor. Você vai ter prazer com o Senhor. Amém?